que Deus colocou no meu coração. Eu pensei em alguns objetivos para ela. E um dos objetivos que eu pensei assim, eu falei, nossa, com essa palavra que vai ser pregada, eu queria que você tivesse alguns anos de vida a mais. Se você tiver alguns anos de vida a mais ouvindo essa palavra, eu vou ficar muito feliz. Um outro objetivo que eu pensei com essa palavra é assim, eu queria que você sobrasse mais dinheiro para você gastar com você mesmo ou com sua família. Ah, mas você vai dar dinheiro para todo mundo? Não. Eu vou contar uma história rapidinho de um homem que uma vez falou comigo. Ele chegou e conversou assim, Maurício, sabia que eu já ganhei muito dinheiro com cassino e com jogos de azar e coisa assim? Eu falei, sério? Ele falou, sério, eu nunca joguei, por isso que eu já ganhei muito dinheiro. Na verdade, estava querendo dizer que ele não perdeu dinheiro com isso, por não ter jogado. Então, eu quero que sobre dinheiro para você, com essa palavra, porque para você não precisar gastar com cardiologista à toa, assim, com exame médico, para você evitar, assim, essas consultas a psicólogo. Cadê a Laís? Desculpa aí, Laís. Para você não precisar gastar, assim, deliberadamente com psicólogos, psiquiatras, você ter um coração mais tranquilo. Então, esse é um dos objetivos da mensagem de hoje. Eu quero que essa mensagem, eu vou acabar com todas as profissões aqui, tá? Com essa mensagem, um dos meus objetivos é que você não precise mais no salão de beleza, porque isso vai ficar muito mais bonito. Sabe por quê? Amém, né? Sabe por quê? Lá em Provérbios 15, 13, o que diz lá? Provérbios 15, 13. Isso. O coração alegre aformoseia o rosto. Então você não precisa muitas vezes colocar uma maquiagem para você esconder algo. Porque o teu próprio coração vai deixar você bonito. Você percebe que para Deus não existem pessoas bonitas e pessoas feias? Existem corações alegres e corações abatidos. Todas as pessoas podem ser bonitas. Amém? Então você não vai precisar ficar gastando tanto com maquiagem, né, Alan? Alan tá dando uma risadinha ali. Amém. Mas o objetivo dessa palavra é que você tenha um coração mais alegre. E com essa palavra, aplicando os princípios dessa palavra, o meu sonho, a minha expectativa é que você viva de forma mais longânima. O que é viver de forma mais longânima? De forma mais paciente. Sabe você ser um cara suci? Não, tô tranquilo. Você viver uma vida mais saudável. Você viver uma vida mais alegre. E você poder viver mais em paz, indiferente das suas situações. Mas é uma questão interna, porque a gente sabe muito bem, aprendemos pela palavra de Deus, que viver em paz não é o ambiente externo que faz isso. Porque nós não somos movidos pelas circunstâncias, não é o exterior que move o nosso interior, mas é o nosso interior que transforma o exterior. Então a paz é uma questão interna, e é isso que eu queria com essa palavra. Que a gente pudesse viver mais em paz. Amém? Então a mensagem hoje, ela é muito mais prática do que conceitual. E para a gente introduzir, eu queria só trazer um pensamento que você refletisse junto comigo. O ser humano, já parou para pensar que ele é propenso a responder perguntas? Quase todas as descobertas que a gente tem na área de ciência, área de filosofia, qualquer coisa que você puder imaginar, provavelmente ele foi movido por causa de uma pergunta. Então as pessoas elas começaram, por exemplo, a estudar o formato da Terra, talvez devido a eles olharem para o horizonte e eles verem que o horizonte ele não é reto. Pode ser, eu não sei. Mas às vezes uma pessoa olhou para o horizonte e perguntou assim, pô, por que ele é assim, curvo, né? Ou de repente a pessoa ela pode olhar qualquer outro tipo de situação e olhar uma árvore e pensar assim, mas por que a árvore ela tem esse formato? Por que ela precisa da madeira entrando na terra, sabe? Por que ela precisa de outra parte da madeira subindo? Isso é o que move o conhecimento científico, o conhecimento experimental. Na verdade, sim, é praticamente o que impulsiona o ser humano, é essa habilidade dele responder perguntas. Isso está dentro de todo mundo. Está dentro de todo mundo. Porque o homem, ele não consegue ficar tranquilo quando ele vê alguma lacuna. Por exemplo, assim, talvez você nunca tenha pensado sobre o formato do óculos. Aí eu chego e pergunto para você, por que o óculos tem esse formato?
Só o fato de eu perguntar, você já vai querer preencher essa lacuna. Você vai pensar, nossa, é verdade, né? Por que ele não pode prender por cima? Por que ele não pode prender por baixo? Sei lá. Talvez você nunca tinha pensado por isso. Mas o que? Eu coloquei uma lacuna dentro de você. O que faz você pensar. Quando eu faço outro tipo de pergunta para você, você automaticamente quer preencher. Por quê? Porque o homem é assim. O ser humano, ele vive tentando preencher as lacunas. E se você for ver muito de mitologia que hoje tem, muito de histórias que hoje tem, é por causa disso. O homem, ele não sabia explicar por que o sol ou essa bola de fogo, ela faz esse caminho no céu. Então ele inventou uma mitologia que diz o porquê de fazer aquilo ali. Então ele preencheu uma lacuna que ele mesmo tinha, da forma como ele conseguiu preencher naquela época. E nós somos movidos a isso. Outra tendência que nós temos muito forte é a tendência de reconhecer padrões. Então, por exemplo, assim, se eu falar para você a seguinte situação: A, B, C, D, o que você vai falar para mim? E. Por quê? Você identificou um padrão. O Maurício está falando alfabeto. Só que eu posso falar para você, não é E que eu queria falar. Eu queria fazer um desenho de um rostinho feliz. Aí você, não, nada a ver, você queria falar E. Por quê? Por causa de um padrão. Agora, para os caras que são um pouquinho mais espertinhos, eu vou falar um outro padrão, que é 1, 3, 5, 7, 11. É números primos. Então é um outro padrão. Mas o que? O homem, ele vive querendo achar padrões em tudo. Então, por exemplo, assim, tem aquelas pessoas que são mais voltadas em fazer leitura das outras pessoas. Então, de repente, eu converso com o Cassinho, eu percebo que ele tem alguns tipos de linguajar diferente, eu fico tentando achar padrões. Por quê? Porque eu quero colocar ele dentro de algo que caiba na minha cabeça. Eu entendi o Cassinho. Ele segue esses padrões, ele tem essa rotina e tal. Então, a gente sempre vive tentando encontrar padrões, tentando preencher lacunas. Isso é natural do homem. E o que isso é no ser humano? Isso a gente fala que é o nosso raciocínio lógico. Então, até para quem estuda o cérebro, aí é o raciocínio mais movido pelo lado esquerdo do cérebro. O raciocínio lógico. Então, a gente tenta encontrar lógica nas coisas, a gente tenta preencher os buracos, a gente tenta fazer encaixar, a gente vê um quebra-cabeça, a gente não se contenta em ver um quebra-cabeça faltando uma pecinha. Você quer ver uma pessoa ficar louca? Você dá um quebra-cabeça para ela e tira uma pecinha. A pessoa vai ficar louca, ela não vai conseguir dormir. Por quê? Porque ela precisa colocar aquela pecinha, ela vai atrás de você e é capaz dela ir comprar um novo quebra-cabeça só para achar aquela pecinha e colocar ali. Ela vai ficar tranquila. Então a gente vive tentando fazer isso. Só que a minha pergunta é, muitas vezes, o nosso pensamento lógico, nosso raciocínio lógico, ele nos ajuda, e nos ajuda muito no nosso trabalho, no nosso dia a dia, em várias situações, pode pensar nossos relacionamentos mesmo. Só que assim, será que o nosso pensamento lógico, essa nossa tendência de querer preencher lacunas, de querer achar a resposta para tudo, de querer resolver o problema, de fechar a equação, será que esse raciocínio lógico ele é sempre útil para nós? Será que às vezes a gente não pode ser enredado por nosso próprio tipo de raciocínio? Então, é com essa pergunta que eu queria fazer a introdução, para a gente poder mergulhar na mensagem e poder chegar junto aí a um pensamento. Amém? Então vamos lá. O texto que eu queria ler hoje, como base, é 1 Coríntios 13. Que todo mundo conhece, né? É bem provável que no seu casamento, esse seja o texto que foi lido lá, ou esse foi o texto que apareceu numa apresentação de slides depois. É o texto que fala sobre o amor. Só que na nossa cabeça, muitas vezes a gente pensa no amor assim como aquele sentimento gostoso entre um homem e uma mulher, como aquele sentimento gostoso que tem entre um pai e um filho, uma mãe e uma filha. Só que o amor, em 1 Coríntios 13, ele é muito mais profundo que isso. Mas vamos lá. 1 Coríntios 13, a partir do versículo 1. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse na minha outra caridade, que não tivesse amor, seria como metal que soa ou como sino que tine. Deixa eu ler aqui com vocês. 2. Ainda que eu tenha o dom de profetizar
e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. A partir do 4, é bem legal que eu começo a dar a descrição do amor. Como que é o amor? O amor, ele é paciente, ele é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece. Não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal. Não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Esse texto é extremamente rico. Porque ele está falando diretamente do caráter do nosso Deus. Se você abrir lá na primeira carta de João, capítulo 4, do verso 8, a gente vai entender o porquê que esse texto ele tem uma riqueza tão grande, ele fala tanto a respeito de Deus. 1 João 4, versículo 8. Aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Vamos falar todo mundo junto isso? Deus é amor. Sabe o que isso está falando interessante? Que Deus, ele não tem amor. Deus, ele não criou amor. Não foi algo que ele colocou um sentimento dentro do homem. Esse texto ele está falando que Deus, ele é constituído de amor. Os químicos vão querer me arrebentar agora, né, Carol? Mas existe uma molécula que se chama amor. Um elemento químico que se chama amor. Se existisse, ele ia estar lá na tabela periódica, lá. Amor. E Deus, ele ia ser composto 100% desse elemento químico. Se você conseguisse pegar Deus, dividir ele em 2, você ia ter 2 porções de amor. Porque Deus, ele é amor. Sendo que Deus é amor, Deus não consegue fazer nada que não seja em amor. Meu Deus, Maurício, quando Deus fez aquilo, sim, eu não vou nem precisar dar exemplo. Deus fez por amor, porque Ele é amor. Você não consegue fazer algo que é contra a sua própria natureza. Tudo que você faz é humano. É humano, porque você é ser humano. Tudo que você faz é humano. O que você faz é espiritual, porque você é um ser espiritual. Deus é amor. E quando a gente volta lá em 1 Coríntios 13, principalmente o 5, a partir do 4, versículo 4. A gente pode substituir tranquilamente a palavra amor por Deus. Ou a gente pode substituir pela palavra nosso Pai, que a gente vai ter o mesmo sentido, porque Deus é amor e o amor é Deus. Então assim, vamos lá, tipo o nosso Pai. O nosso Pai é paciente, Ele é benigno. O nosso Pai, Ele não arde em ciúmes, Ele não se ufana, Ele não se ensoberbece. O 5. Nosso Pai, ele não se conduz inconvenientemente. Ele não procura seus próprios interesses. Nosso Pai não se exaspera. Nosso Pai não se ressente do mal. Não é interessante ler esse texto assim? Você começa a ver a característica de Deus. Você vê assim que Deus, ele sempre vai te proteger. Deus, ele é um Pai de amor. Ele é amor, ele sempre vai cuidar de você. Ele nunca vai querer te expor por mero acaso, simplesmente por vingança ou por qualquer tipo de sentimento humano que a gente consiga imaginar. Ele é amor. Então ele sempre vai, ele não se exaspera, Deus ele não se ressente do mal, Deus não fica irritado, sabe? Deus não fica assim, tudo que a gente acha de humano, que a gente tenta colocar em Deus, ele não é, porque ele é amor. Então tudo que ele faz é em amor. E esse texto ele fala diretamente do caráter de Deus. E falando diretamente do caráter de Deus, ele fala diretamente do nosso caráter, porque nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, que nem diz em Gênesis 1:26. Você não precisa abrir. Mas se Deus, ele é constituído disso, quando ele cria um ser, a sua própria imagem e semelhança, Deus, ele automaticamente, ele coloca as características dele nesse ser que ele criou. E esse ser que ele criou é você e é eu. Então nós temos a habilidade espiritual, a habilidade inata de amar como Deus amou. E amor não é um sentimento. Amor é um ato de entrega. João 3,16 fala assim: porque Deus amou o mundo e o que ele fez? Deu.
Então, o amor, ele sempre está relacionado a dar, a entrega. Eu libero, eu solto, eu não retenho para mim. Eu não retenho para mim. Todo ato de amor, ele vai ser um ato de entrega. Então, essa é a riqueza desse texto de 1 Coríntios 13. Mas o que eu queria enfatizar hoje, você deve estar se perguntando, a lacuna que eu deixei antes, né? Você deve estar se perguntando, o que tem a ver o raciocínio lógico com 1 Coríntios 13? Você deve ter curto-circuito, né? Porque não fechou do seu lado do cérebro. Agora você usa esse daqui, ó, usa o teu lado direito. Depois a gente fecha o quebra-cabeça. A ênfase que eu queria dar nesse texto é do versículo 5. Você pode abrir lá, Jean? Você tem a versão RC? Aí? Não? Tá, eu leio ali, depois eu leio na minha versão aqui. O amor não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal. A última parte na minha versão aqui, ou na versão revista corrigida, fala assim, que o amor não... Tem ali? Ali, ó. Não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita. Aquela última parte, não suspeita mal. O amor não suspeita mal. Você já parou para pensar o que é suspeitar mal, não? Então a gente vai entrar um pouquinho nisso aí. Para eu poder explicar melhor, queria dar 2 testemunhos. Um deles, eu trabalhei numa empresa em Curitiba, aprendi muitas coisas de Deus naquela empresa, fui muito trabalhado por Deus. E teve um ano que estava trabalhando na parte de marketing comercial, a empresa não era muito grande, trabalhava eu e outro rapaz. Aquele ano foi um ano meio difícil, mas no fim das contas a gente até conseguiu bater a meta de vendas. E teve uma época, mais pro fim do ano, por volta de outubro, novembro, o meu patrão, ele me mandou um documento e falou assim, Maurício, dá uma olhada nesse documento, são revisões que eu pedi para fazer no sistema, e eu preciso que você cobre o rapaz que está fazendo a revisão. E nesse documento tinha uma informação no rodapé, eu não sei se o meu patrão sabia disso, não sei se escapuliu, que dizia assim, ele falando pro técnico que fez, pro programador, falando assim, estou suspeitando de vazamento de informação da empresa e eu preciso que essas ações ali sejam implementadas para evitar mais vazamentos desse tipo. Eu li esse documento, acho que não deu uma semana, eu fui demitido daquela empresa. Mas demitido daquele jeito, não sei se já teve essa experiência, espero que você não tenha. Eu estava trabalhando, aí estava um amigo meu, que trabalhava na área comercial, aí o gerente chamou ele para conversar, era no fim do dia já, tipo 5h15 mais ou menos. Aí o amigo meu saiu, teve uns 10 minutos de conversa, de repente ele abre a porta e ele vira para mim e fala assim, Maurício, eu fui dispensado, cara. Eu falei, como assim? Aí ele senta, daí chega o gerente, me chamou, eles vão conversar. Eu falei, tio, você já conhece o fim da história, né? Fui conversar com o gerente, daí ele explicou, né? Aquela história, assim, eles passam bastante pomada, assim, na hora de falar, né? Então, infelizmente ou felizmente, eu fui demitido. E já com efeito imediato. Então, assim, eu não pude nem voltar no outro dia. Quando eu voltei pro computador, ele já estava bloqueado. Aquele tipo de coisa, assim, né? Cérebro esquerdo trabalhando, raciocínio lógico. Não precisa você pensar muita coisa para você ligar os pontos, né? Tá desconfiando do vazamento de informação, quem tem acesso ao sistema, pessoal do marketing, pessoal do comercial, de repente demite os dois de uma vez, dá uma reciclada na empresa, tipo, cara, eu fiquei muito mal, muito mal. E teve uma outra situação, tá? É só pra você pegar essa ideia aí. A minha cabeça começou a trabalhar, não precisei fazer muito esforço para chegar a algumas conclusões pessoais minhas com os fatos que eu tinha. Uma outra situação, lá em Curitiba também, um casal de pastores muito queridos, muito abençoados, pediram para eu bater foto das bodas de prata deles. Então eles foram completar 25 anos, pediram para eu bater foto para eles. Eu falei, não, bato foto. E era um serviço voluntário. Fui lá bater foto. Na hora que eu chego com uma câmera que eu peguei emprestado, cheguei para bater foto, o que tinha aqui do lado, onde eu estava batendo foto na entrada? Um baita de um painel de fotos
com o logotipo de um fotógrafo profissional. Tipo, cara, eu com a minha câmera lá fazendo serviço voluntário, aí eu olho pro lado um painel de fotos feito por um profissional que eu sei que o cara cobra e não cobra barato. Aí eu vou lá, bato as fotos e a minha cabecinha começa a pensar, né? Tipo, qual que é a conclusão lógica? Pra mim, eu sou um fotógrafo medíocre, então você não precisa pagar para um fotógrafo medíocre. Mas quando você quer foto boa, você paga a foto boa. Então tá bom, né? Eu fiquei com aquilo no meu coração e acabou, né? Esse é o lado esquerdo pensando aqui. Meu, não precisa você tirar muitas conclusões, ou pensar muito para você chegar a esse tipo de conclusão. Mas por que eu contei essas duas histórias para você? O pensamento lógico nosso, aquilo que a gente falou, de completar as lacunas, de querer resolver o quebra-cabeça, de fechar a equação, ele sempre vai querer fechar o esquema para você. Você tem uma determinada quantidade de fatos na sua mão e o teu cérebro vai começar a solucionar aquilo para você. Vai falar, não, você foi chamado para ser fotógrafo, ele não está pagando para você, mas ele pagou por um outro. Logo, ele considera você um fotógrafo pior, não digno de pagamento, e o outro, ele paga, porque ele queria ter fotos de mais qualidade naquela outra situação. Então, o que acontece? O meu cérebro já fechou o esquema para mim. A mesma coisa quando eu fui demitido. O nosso cérebro faz isso o tempo todo, nosso pensamento lógico. Só que qual que é o resultado desse tipo de pensamento? Quando ele é para o mal. O resultado é angústia. Eu fiquei angustiado batendo foto naquele dia. O resultado é tristeza, porque eu fiquei muito chateado de bater foto. Deixa eu afastar um pouquinho. Fiquei muito chateado de bater foto por causa daquela situação. Eu fiquei extremamente depressivo por ter sido mandado embora naquela situação, daquele jeito. O tipo de resultado que gerou em mim foi resultado de morte, não de vida. Porque o pensamento lógico, ele tentou fechar o esquema para mim, só que levando para o mal. Por que eu li? O amor não suspeita mal. Porque o amor, ele não fecha o esquema nesse sentido. Mas toda vez que a gente permite que a nossa mente, ela trabalhe nesse sentido, ele vai trazer esse tipo de coisa. Angústia, tristeza, ressentimento, raiva, ira e depressão. Então pensa em outras situações que podem ter acontecido com você, mas pode não ter acontecido. Você marca um compromisso com uma pessoa, marca uma reunião, marca 8 horas da noite. De repente uma das pessoas chega às 8h40. Foi apresentado um fato para você. Uma pessoa chegou 40 minutos atrasado. O que o teu cérebro começa a automaticamente fazer? Ela foi atrasada por causa disso, por causa daquilo, porque é mau caráter, porque não sei o quê, porque não sei o quê, não é não sei o quê. Foi prometido alguma coisa para você, mas não foi cumprido. De repente o teu chefe chegou para você assim, ó, se você trabalhar bonitinho, daqui a 6 meses a gente vai conversar sobre um aumento. Aí de repente chega 6 meses e nada do aumento. Aí passa mais uns 2 meses e nada do aumento. E o teu cérebro não precisa fazer muito esforço. Ele começa a fazer os esquemas dele. Foi tomada uma decisão sem que você seja consultado. De repente você tem um cargo de tomada de decisão numa empresa, ou em qualquer outro lugar relevante, ou na sua casa, no âmbito familiar. De repente a tua esposa toma uma decisão sem você. E você chega em casa e estão fazendo uma reforma, estão trocando uma porta do lugar, sei lá, estão pintando a casa lá. Cara, daí começa. Não, porque a minha esposa não é submissa, porque não sei o quê, você começa a trabalhar. Por quê? Porque você tem um fato, uma razão que você começa a maquinar em cima. Ou você tinha uma posição de liderança em alguma época da sua vida e de repente você não tem mais essa posição de liderança. Daí começa, não, porque eu não sou capaz, porque não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Então ele vai fechar a equação para você. Ou alguém não te liga no teu aniversário. Aconteceu isso, Amanda? É amanhã, né? Ó, ligue pra Amanda amanhã. Alguém não liga no teu aniversário, alguém não manda um recadinho, daí você começa, não, porque tal pessoa nem se importa mais comigo, porque ela não quer saber de mim, porque ela nunca quis saber de mim. Na verdade, nunca quis saber de mim, porque daí você já começa a associar com as outras coisas que ela não fez. É verdade, porque tal dia ela nem me deu abraço, porque no outro dia ela cumprimentou todo mundo e bem na hora de me cumprimentar ela não cumprimentou, e não sei o que, e outro dia ela trouxe refrigerante quente pra mim, e aí você já começa a associar com tudo que ruim que aquela pessoa fez. Mas eu falo para você, o que é verdade nessa situação?
que é verdade nessa situação? Vamos pegar o último exemplo. A pessoa não te ligou no teu aniversário. A verdade é, a pessoa não ligou no teu aniversário. Nossa! O resto é tudo suposição. Você entende? Ah, tá dando risada, né? Mas é engraçado, né? Quando a pessoa não liga no teu aniversário, a verdade é, ela não liga no teu aniversário. Só. O fato dela não gostar de você, o fato dela nunca dar bola pra você, o fato dela ter servido refrigerante quente no outro dia, essas duas situações estarem conectadas, não é verdade. Isso é uma suposição. Ah, Maurício, mas eu conversei com a tal pessoa, ela realmente não gosta de mim. Aí é uma outra verdade. Mas até então, a única verdade é, a pessoa não ligou para mim, acabou. A pessoa que chegou atrasada no compromisso que eu marquei, a única verdade até o momento é, a pessoa chegou atrasada no compromisso que eu marquei, só. Por que eu estou falando isso? Tudo isso de construção que o nosso cérebro faz se chama suposição. Aonde que entra o amor nisso? O amor não suspeita mal. Eu fui olhar no original o que significa suspeito, e lá diz uma palavra que é mais ou menos logizomei. Logizomei. O que isso quer dizer? O amor não conclui considerando todas as razões. Quando você tem alguns fatos e você costura esses fatos para o mal, você não está agindo em amor. Você não está agindo de acordo com o caráter de Deus. Porque o amor, ele pega esses fatos e ele olha assim, isso aqui são só os fatos. O que motivou os fatos? O que levou as pessoas a fazer isso? O que levou ela a ficar atrasada é questão dela. O amor, ele não suspeita mal. O amor, ele não tira conclusões costurando os fatos isoladamente sem consultar a pessoa. Então é isso aí que entra o amor. O amor, ele pode ter todos os fatos, mas ele não tira a conclusão precipitada. Sabe como é que aconteceu? Voltando no caso do fotógrafo lá que eu bati foto, eu fiquei com aquilo no coração. Eu bati as fotos e olhei, poxa, por que paga para um e não paga para outro? É muito chato isso daí. Só que o que aconteceu? De repente, em algum lugar, no obscuro do meu pensamento, surgiu uma ideia assim, talvez ele ganhou essas fotos de oferta. Talvez, foi um pensamento que foi totalmente contrário da linha de raciocínio que eu estava seguindo. E eu guardei aquilo no coração. Como ele era um pastor que é muito, muito querido para mim até hoje, o que eu fiz? Teve uma reunião que eu tive a oportunidade de ter com ele, só eu e ele, e eu apresentei o sentimento no meu coração. Eu falei assim, pastor, eu fiquei com o coração assim, eu vou falar uma coisa pro Senhor, mas eu fiquei com o coração um pouco ressentido nesse sentido, porque ficou parecendo que o Senhor quis pagar um fotógrafo, não quis me pagar. Adivinha o que ele falou para mim? Maurício, ele ficou assim, eu ganhei de oferta. Ele na hora que ele percebeu que eu me senti daquele jeito, ele ficou muito mal. Porque nem passou pela cabeça dele. Mas, cara, ele é um homem de Deus. Ele não ia ficar fazendo assim, não, mas não vou pagar. Então o que acontece? Se eu tivesse permitido que esse sentimento, ele crescesse no meu coração, eu teria perdido muito tempo, eu teria perdido muita saúde, e eu teria perdido sei lá mais o quê. Porque depende do ressentimento que você deixa crescer no teu coração, ele pode custar até a vida. Pode custar até seus relacionamentos. Às vezes pode te custar um noivado, pode te custar um casamento. Eu não sei o que te custou. Mas esse tipo de pensamento é um pensamento que gera morte. Então, o amor, ele não maquina pro mal. Ele pega os fatos e considera fatos. Que nem eu vi um fotógrafo. Existe painel de fotos, e é de um fotógrafo profissional. O pastor pagou para aquelas fotos? Não sei. O pastor está pagando para mim? Não, é um fato também. Mas agora, se ele pagou, se ele privilegiou, isso não é da minha conta. O amor, ele vai sempre dar o benefício da dúvida. Você já ouviu falar sobre isso? Dar o benefício da dúvida? Então, às vezes, uma pessoa chega para você assim, nossa, Maurício, você viu que o Danilo falou pelas tuas costas? O amor, o que o desamor vai fazer? Ele vai falar, não, porque o Danilo é assim mesmo, porque ele sempre fala assim, ele vive falando pelas costas de todo mundo. Nem sei, né? Mas a pessoa já começa a inventar. O amor, ele fala assim, não sei se ele fez isso. Eu dou o benefício da dúvida para ele. Por quê? Porque eu não sei se ele fez
E se ele fez, eu não sei o que motivou o que ele fez. E pior ainda, talvez se ele fez, ele pode ter sido motivado por algo que eu fiz. Como ele é um ser humano, é bem provável que ele tenha sido movido de algum tipo de ressentimento também. O amor, ele sempre vai dar o benefício da dúvida. O amor, isso é muito importante, ele pensa sempre o melhor. Ele pensa sempre o melhor. Então, quando tal pessoa chega atrasada na reunião que você marcou, o que você vai pensar antes? Aconteceu alguma coisa, pode ter acontecido alguma coisa da família, pode ter acontecido alguma coisa no meio de transporte, alguma coisa aconteceu, mas eu não vou pensar que ele se atrasou porque ele é um mau caráter. Porque isso não sou eu que julgo. Se ele é um mau caráter, quem que vai saber? Só Deus. Ele é o juiz. Deus é o juiz. Eu não sou juiz das pessoas. Eu não sei dizer se a pessoa está falando mal de uma outra pessoa e é por isso que ela é um mau caráter ou o que seja. É Deus que sabe isso. Então o amor, ele dá o benefício da dúvida. O amor, ele sempre pensa o melhor. O amor, ele não senta na cadeira do juiz. Não senta na cadeira do juiz. Se o meu chefe, ele me demitiu porque ele achou que eu estava vazando informação, de quem que é o problema? É dele. Não é meu, porque eu não sou o juiz nessa situação. Quando a gente... pensa na seguinte situação. Cadê o Wellington José? Tá aqui. Wellington José, eu sou um civil. Eu não posso defender a mim mesmo? Num tribunal posso, né? Ser meu próprio advogado? Será que não? Se eu quiser falar, a minha palavra vai valer, não vai? Depende do lugar, né? É mais ou menos isso. O que acontece? Quando a gente quer falar, quando a gente quer se defender, o que Jesus faz? Ele vai tirar a mão, porque Jesus é o nosso advogado. Agora, quando a gente deixa Jesus nos defender, Ele vai nos defender da melhor forma. Eu poderia ter mandado um e-mail para o meu chefe falando: você me demitiu só porque você achou que estava vazando informação e você não deveria duvidar de mim porque eu sou isso, e porque eu sou aquilo, e porque não sei o quê, e porque não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E eu podia falar um monte de coisa para ele que são inverdades, que eu não sei se é verdade. E se for verdade, se ele estiver pensando que eu estava vazando informação, o problema é dele, não é meu. O meu problema é, eu quero estar bem com Deus, na medida do possível, até onde eu posso, na medida da entrega que eu puder fazer, eu quero estar bem com todas as pessoas. Eu quero estar bem, mas eu não consigo controlar as pessoas. E eu não vou me sentar na cadeira de juiz. Então o amor, ele não se senta na cadeira de juiz. Ele entende que existe o advogado fiel, que é por ele que defende ele. Resumindo, o que aconteceu com essa empresa que eu trabalhei? Eu prestei serviço para eles e eu estava prestando até 1 ano atrás, eu ainda estava prestando serviço 1 ano, 2 anos atrás. Depois que eu já tinha sido, estava tudo bem. Não precisei entrar no assunto com ele, não precisei me dispor com ele. Ele me demitiu por algumas outras razões, mas mesmo assim me contratou depois. Então, está nas mãos de Deus. Não posso fazer nada. Só que você percebe a diferença que eu poderia acontecer comigo se eu ficasse me remoendo daquela situação? Não, porque ele fez por causa daquilo, eu podia ficar mal, eu podia ter perdido um monte de coisa, podia ter perdido outras oportunidades de emprego. Eu sei lá o que eu podia ter perdido. Só que a questão é, a posição que a gente toma perante essas situações, ela determina o nosso estado, inclusive de saúde. A Bíblia fala em Provérbios também que o bom... Como é que é? Não é o bom sorriso. O coração alegre, ele é remédio para o corpo. É uma coisa assim. A disposição emocional nossa, disposição de alegria, de ânimo que a gente tem, afeta o nosso corpo. Existem muitas pessoas que estão doentes por questões emocionais. A gente chama isso de doença psicossomática, que ela começou na nossa emoção e ela se transferiu para o nosso corpo. A Bíblia já falava, no mesmo versículo, fala que o coração lá, o espírito abatido, ele é dor para os ossos. Então eu creio que muitos dos cânceres que a gente tem hoje são problemas na alma das pessoas. Na alma das pessoas. Então o que a gente acontece internamente, da mesma forma como um coração alegre formoseia o rosto, um coração abatido, ele começa a mexer em todo o teu corpo, em todo o teu corpo. Por isso que eu falei que minha expectativa de vida com essa pregação é que você ganhe alguns anos a mais. Você ganha alguns anos que você fique mais bonito, né? Tem gente que é impossível ficar mais bonito, que nem a Agnes, por exemplo. Então, a postura que a gente toma perante essas situações determina toda a nossa vida. O amor, ele sempre vai lidar com os fatos, mas ele não lida com as motivações, porque a motivação,
é jurisdição de Deus, é Ele que vai lidar com isso. Se você está fazendo pela motivação errada, se você está fazendo pela motivação certa, quem vai lidar com isso é Deus. As pessoas que estão te ofendendo, que te entristeceram, você ficou ressentido, a motivação que ela fez aquilo está com Deus. Agora a nossa postura, a gente consegue controlar uma variável só. E essa variável assim se chama eu. Você nunca vai conseguir controlar a outra pessoa. A sua postura perante essa situação vai determinar como é que vai estar o teu ânimo, a tua saúde, como é que vão ser os teus dias. E o amor, ele não completa a história com o mal. Porque a tendência que a gente tem, a tendência humana, a tendência aqui do nosso raciocínio lógico é completar a história com o mal. Você vai pensar, ele atrasou porque ele não gosta de mim, porque ele não dá a mínima para reuniões, porque ele acha um saco estar em reuniões. Não sei, não sei. Isso é com Deus. Agora o que você pode lidar é só com o fato. Então a gente precisa agir de acordo com o amor. Em relação ao amor, o pensamento lógico, ele fica em segundo plano, não é que ele perde a importância. O nosso raciocínio lógico, a nossa capacidade de montar o quebra-cabeça, ele tem que ficar em segundo plano. O que vem em primeiro plano é o amor. O amor, ele não maquina para o mal. Então, em primeiro lugar, eu vou pensar o bem da pessoa. Eu vou pensar que alguma coisa aconteceu. Se a pessoa, de repente, estava explosiva e ela não me deu um abraço, o amor não suspeita mal. Eu posso pensar que talvez ela não teve um dia bom. Talvez aconteceu algo muito pior com ela, na sua casa ou durante a semana. Talvez ela pode ter perdido um parente, talvez alguém está doente. Vai saber. As pessoas são humanas, mas eu não vou suspeitar mal da pessoa. E isso foi um segredo que eu aprendi que transformou a minha vida para melhor. Quando eu li esse texto, a primeira vez que eu li o amor no suspeitar, foi como se caísse uma cortina diante dos meus olhos. E eu estava vendo o que eu estava fazendo com os meus relacionamentos. O que eu estava fazendo com a Agnes, quando ela às vezes acontecia alguma coisa, eu já achava que ela fazia aquilo para me ferir, porque a gente sabe, todo mundo completa desse jeito. E eu comecei a entender, não, eu não posso suspeitar mal. Passei a não suspeitar mal dos meus chefes, passei a não suspeitar mal dos meus colegas de trabalho, não mais suspeitar mal dos meus pastores, não mais suspeitar mal de líderes, coordenadores, aonde você estiver, eu passei a não mais suspeitar mal. Maurício, você ainda cai com isso de vez em quando? Ainda sim. De vez em quando estou lá desabafando com a Agnes, é um monte de pensamento mal. Falei, poxa, cara, de novo. Mas aí a gente tem a luz sobre isso, a revelação, e bola pra frente, não vou mais suspeitar mal. Então, em relação ao amor, o pensamento lógico, ele fica em segundo plano. Como que a gente pode lidar com isso? Em primeiro lugar, governar as emoções. O que é governar as emoções? É você não fazer aquilo que a tua emoção está pedindo para você fazer. Se alguém te ofende, você se ira. O que a tua emoção está pedindo para você fazer nessa hora? Você ofender de volta. Às vezes você ofende com... Tipo assim, você me feriu por dentro, eu te firo por fora. E dá um socão na cara, né? Então, governar sobre as emoções é você não fazer o que a tua emoção está exigindo que você faça. Mas você fazer aquilo que o Espírito está pedindo para você fazer. Então, quando a pessoa te ofende, você quer ofender de volta? Não, eu perdoo. Então, o Espírito Santo está falando, está te impulsionando para você perdoar. Então, eu perdoo. Eu sou movido por Espírito, eu não sou movido pela carne. Em primeiro lugar, governe sobre as suas emoções. De repente, aconteceu alguma coisa na tua vida, você foi demitido, a tua emoção está dizendo para você assim, fique isolado, se tranque no seu quarto, não coma, não beba, não faça mais nada. Eu vou fazer isso? Não. Eu governo sobre as minhas emoções. Não são as emoções que mandam em mim, mas é o Espírito Santo. Segundo lugar, confrontar os pensamentos. Esse pensamento que eu estou tendo é um pensamento que gera vida ou gera morte? Maurício, mas não existem as coisas certas e erradas? Não mais. Existem as coisas que geram vida e que geram morte. Na dispensação da graça, a gente pensa em termos de vida ou morte. O que você está pensando em relação ao seu superior? Gera vida ou gera morte? Em relação ao seu irmão na fé, em relação ao seu familiar, gera vida ou gera morte? Então você tem que confrontar. Se você percebe que eu estou suspeitando mal, você tem que confrontar esse pensamento e colocar ele para debaixo do governo de Jesus Cristo. Fala assim, eu não vou mais pensar isso aqui. Eu vou só suspeitar o bem, se a gente pode falar assim. Eu vou conduzir os meus pensamentos para algo bom. Por quê? Às vezes a gente acha que a gente está ferindo a outra pessoa.
Mas o principal ferido é aquele que está pensando mal. Tem aquele ditado que fala, né, que você guardar rancor, ofensa, você tomar veneno esperando que o outro morra, né? Tipo, o Cassinho, eu vou pegar o Cassinho aqui, né? O Cassinho me ofendeu, eu quero que o Cassinho morra. Aí eu começo a tomar veneno, assim. Você vai morrer, Cassinho. Você vai morrer, cara. Quem que acaba se ferindo? É quem tá tomando veneno. Isso que é rancor. Você guardar ressentimento é isso. Não vale a pena. Não é inteligente você guardar ressentimento. Então você confronta seus pensamentos e você trabalha somente com os fatos. Eu tenho só os fatos, eu não costuro mais eles, eu não preciso. Isso é papel do Espírito Santo. Eu só trabalho com os fatos. Se eu tiver a oportunidade, eu posso então, como um cristão muito maduro, isso seria o quarto ponto, pedir perdão por eu ter suspeitado mal. De repente acontece alguma coisa comigo com a Agnes, que eu me senti ofendido, eu me senti diminuído por ela, eu me senti traído, qualquer coisa. Eu chego para a Agnes e falo assim: Agnes, me perdoa porque eu pensei isso, isso e isso sobre você. Essa é a postura de um cristão maduro. Por quê? Porque o cristão maduro, ele entende que ele não deve nem suspeitar mal, ele não deve nem ter pensamentos maldosos. Eu quero ser tão cristão, tão crente, que até todos os meus pensamentos sejam bons. Então é além do nível da ação, ele já começa antes, já começa no nível do pensamento. Então eu peço perdão para ela, por eu ter pensado mal, e se precisar, você pode ter o que a gente chama de uma conversa difícil com a pessoa, que é você apresentar o seu sentimento. Só que, de novo, você trabalha com fatos. Como é que você apresenta o sentimento como um fato? Mas, Maurício, como é que você vai ter essa conversa? Você não sabe o que motivou. Realmente você não sabe. Mas o que você sabe de fato? Que você se sentiu ressentido. Isso é um fato. Então, você chega para a pessoa, eu chego para a Agnes e falo assim: Agnes, eu me senti diminuído com aquilo que você fez. Eu estou falando alguma mentira? Porque eu estou falando que eu senti. Quem pode contestar isso? Agora, o porquê eu senti, se eu tenho algum trauma, alguma coisa, também é com o Espírito Santo, ele vai trabalhar. Agora, quando eu chego para a Agnes e falo assim: Agnes, eu me senti diminuído com o que você fez, ela também não vai poder contra-argumentar isso. E eu vou estender a oportunidade dela crescer com essa situação também. E eu, às vezes, vou poder trabalhar: poxa, por que eu me senti diminuído? De repente é um momento para nós dois crescermos juntos. Poxa, Cassinho, eu me senti muito mal com aquela brincadeira que você fez quando a gente estava numa rodinha. Eu me senti mal, isso é um fato. Isso é um fato. Agora, se ele fez para me sentir mal, eu tenho 99% de certeza que não. 99% de certeza que não. Mas agora o sentimento, ele é um fato. Então, toda vez que a gente precisa trabalhar com pessoas, com relacionamentos, a gente trabalha a nível de sentimento. A gente nunca vai colocar uma determinação em cima de uma outra pessoa. Por quê? Porque se a gente fizer isso, a gente está julgando. E a Bíblia fala: não julgueis para vocês não serem julgados. Quando a gente determina sobre uma pessoa: você fez isso por causa disso, então você sentou na cadeira do juiz. E não é teu lugar. Aquele é o lugar de Deus. Aquele é o lugar de Deus. Agora você falar: eu me senti assim, isso é uma verdade, você pode falar tranquilamente. Claro, se a situação precisa disso, como um cristão maduro, você vai conseguir discernir quando que a situação está demandando isso ou não. Amém? Então, como que a gente caminha nisso? A gente está aperfeiçoado pelo Espírito Santo, dia após dia. Maurício, você sempre pensou assim? Não. Levei anos e ainda estou levando anos. Mas o que eu posso falar para você? Com uma boa caminhada nesse sentido, já é um pouquinho mais fácil eu tender a pensar o bem. Um pouco mais fácil. Eu posso falar para você que talvez a primeira ideia é sempre um pensamento maligno. Mas aí depois você já confronta, você governa sobre suas emoções, você não age de acordo com o que a tua emoção está pedindo, e você pensa: não, eu não sei se a pessoa fez mal ou não. Então eu descarto essa questão, coloco para Deus. Se precisar, eu vou conversar com a pessoa. Se não precisar, muitas das vezes, 80% das vezes, a situação ela se resolve. Às vezes não precisa nem ter conversa, mas às vezes precisa. Oportunidade para crescer. É o que cristãos maduros fazem. Então, dia após dia, a gente vai trabalhando isso, porque nós somos viciados a pensar o mal. Viciados a pensar o mal. A vida toda, desde pequenininho, você escutou os teus pais provavelmente falando mal de outras pessoas. Você vai no teu trabalho, o teu colega de trabalho está falando mal do outro coleguinha. O teu chefe está falando mal de outros gerentes.
O diretor está falando mal de outros diretores. É sempre assim. Nós somos conduzidos, viciados a pensar mal. E a Bíblia ela sempre vem no sentido oposto. Ela vai falar, a gente tem que começar a pensar bem das pessoas. Daí, às vezes, a pessoa um pouco imatura, ela olha assim, mas isso é uma regrinha? Não é uma regrinha. É um princípio de vida para você viver bem. Quando a gente começa a entender a mentalidade de Deus, na palavra dele, a gente começa a ver que Deus, tudo que ele faz é para que a gente viva melhor, é para que a gente viva de forma mais abundante, para que a gente tenha vida. Não para que a gente viva um conjunto de regras, simplesmente porque ele quer que você viva. Deus é amor. Nem cabe mais pensar isso. Ele não quer colocar uma lista de regras para fazer um checklist. Não, ele quer que você viva a vida de forma abundante, da forma como a vida deve ser vivida. Amém? Maurício, agora fica aquela questão, né? E se a motivação dele for maligna? Aí você pergunta, Cassinho, você fez aquilo para me ferir? E o Cassinho fala, cara, eu fiz, eu queria te humilhar na frente de todo mundo. Aí o que você vai fazer? Você vai perdoar. Legal, né? Aí você estende o perdão para ele, resolve a situação, porque quem vai lidar com isso é o próprio Deus. Aí você faz aquilo que o cristão pode fazer de melhor, que é perdoar. Uma vez escutei um pastor falando assim, ele falou, eu não levo desaforo para casa, eu perdoo na hora, entendeu? Então você resolve essa situação como um cristão maduro faria. Perdoa e perdoa para valer, do íntimo do seu coração. Restaura aquela posição, a pessoa na posição original dela. Se o Cassinho ele é meu amigo e ele me ofende, ele fez de forma maligna para me humilhar, eu restauro, com o meu perdão, eu restauro ele da posição original. O que é? Eu coloco ele como meu amigo de novo, como se nada tivesse acontecido. Se eu chamava ele para ir lá em casa jogar um videogame, eu vou continuar chamando para ir lá em casa, jogar um videogame, tomar um café. A posição original. Não foi o que o próprio Deus fez conosco? Vivemos uma vida de pecado, aos trancos e barrancos, tudo esfarrapado, tudo cheio de lama. De repente Deus fala assim, vem aqui. Ele nos limpa, nos dá as vestes novas e nos coloca na posição original, na posição que nós fomos criados para ocupar. Amém? Então, se a motivação for maligna, a gente deve perdoar, porque se a gente não perdoa, não somos perdoados. Amém?